Muito bom dia a todos. Feitas as apresentações, passo então de imediato a fazer a apresentação do que é a Balurk. A Balurk é uma organização, é uma spin-off da Expand IT. Foi criada pela necessidade identificada pelos sócios de criar uma organização que se foque em cibersegurança, mas focada na segurança aplicacional. Portanto, na necessidade, no ciclo de vida das soluções aplicacionais, a segurança estar presente em cada uma dessas fases. E então nasce a Balurk em 2022, com o go-to-market em janeiro deste ano. Todos nós sabemos, com certeza, quem está nesta sala, que vivemos uma guerra cibernética paralela ao cotidiano de todas as organizações, designada por muitos como o quinto domínio. Só em Portugal, no ano de 2022, tivemos um crescendo enorme de cibercrime, conforme nos indica o relatório de segurança interna de 2022, 48% de aumento. É muito, só a nível nacional. Por outro lado, vou-vos deixar aqui só a título, e para que fique registado, a título de exemplo, os principais casos que ocorreram só em 2022, que sustentam precisamente o que o relatório de segurança interna de 2022, entre outros, nos indica. Mas, de facto, todos nós também sabemos que agir proativamente é, além de sensato, tal como noutros domínios, é prudente e reduz imenso o custo que nos pode trazer de, pura e simplesmente, reagirmos a possíveis eventos que nos causem danos. Portanto, reagir proativamente é sempre uma boa solução. Também no desenvolvimento aplicacional e no ciclo de vida das nossas soluções e do desenvolvimento das nossas soluções aplicacionais, sejam desenvolvidas in-house ou adquiridas, agir proativamente e conseguir identificar as fraquezas e as vulnerabilidades numa fase inicial do processo é, sem sombra de dúvidas, uma mais-valia e uma redução de custo brutal também. E, portanto, cabe-nos a todos nós tomar uma decisão se continuamos a reagir, pura e simplesmente, como os casos e os factos que partilhei anteriormente, ou se procuramos, o mais possível, manter-nos atualizados e agir proativamente e implementar os processos necessários. Bom, aquilo que acabei de dizer é sustentado, e dou aqui como exemplo por dois relatórios, um da NIST e o seguinte da IBM, que mostram precisamente que quanto mais tarde estas vulnerabilidades, estas fraquezas forem identificadas, o custo é exponencial, de 30 a 100 vezes mais do que se for numa fase de definição de requerimento, de requisitos, ou numa fase de design. A IBM também nos diz isso. Mas não só é importante reagir proativamente para evitar e identificar todas as ameaças numa fase inicial do desenvolvimento das soluções aplicacionais, mas também é importante medir, depois das mesmas serem identificadas, quanto tempo é que vai mediar até que elas sejam mitigadas e efetivamente resolvidas. E sendo agnóstico aos diferentes tipos de linguagem que este gráfico nos mostra, o que o relatório da Veracode de 2023 nos diz é que, de facto, há uma tendência para 30%, de 60% de todas as vulnerabilidades que são identificadas, ao fim de 3 meses, é que começam a ser resolvidas. Okay? E muitas delas se arrastam depois ao longo do tempo. Portanto, há também a necessidade de medir este KPI e de acompanhar o mesmo e tomar medidas para que a resolução e a mitigação seja o mais breve possível após a sua identificação. Porém, construir as soluções aplicacionais, para construir as soluções aplicacionais seguras, não nos basta apenas ter orçamento e adquirir soluções. É muito mais do que isso. Temos que encontrar o balanço certo e o alinhamento certo entre pessoas, processos e tecnologia.
Garantir que este alinhamento existe nas nossas organizações, que tem um governance adequado, que tem as políticas devidamente definidas e as regras que emanam dessas mesmas políticas que ajudam a que as pessoas acompanhem as mesmas e estejam diretamente envolvidas. Por isso, há 3 pontos que a Balur acha que são fundamentais que existam nas organizações para que este processo se comece a desenrolar. Primeiro, tem que existir vontade política e uma decisão política, acima de tudo. Depois, o tal governance, que vai influenciar a cultura com base numa estratégia organizacional adequada, que tenha a segurança como parceira e não como uma pedra no sapato, como se costuma dizer. Portanto, segurança tem que ser um parceiro organizacional, tem que ser um parceiro do negócio. E depois, a responsabilidade e a eficácia. São 3 pontos fundamentais que têm que existir nas organizações, antes sequer de falarmos de App Security, segurança aplicacional, de ciclo DevSecOps, introdução de segurança dentro das equipas DevOps, etc. Portanto, todos nós podemos continuar a adiar, mas na realidade não vamos escapar, e muitos não escaparam ainda, se não tomarmos as medidas certas e necessárias. E a Balur que está aqui para ajudar. Então, só focar aqui 5 aspectos muito importantes, peço desculpa. Primeiro que tudo, o que é que nós temos que garantir que exista nas organizações e que seja dado às equipas de segurança e ao responsável de segurança? Primeiro, independência e autonomia. Tem que ser independente e tem que ter total autonomia para conseguir chegar a todos os stakeholders, identificar o risco e saber levar esse risco e expor esse risco aos reportes diretos, ok? Que devem ser o board, ou CEO. Tem que haver um alinhamento real e efetivo entre todas as partes interessadas neste processo, ok? E todos os colaboradores têm que entender e compreender a estratégia existente na organização. Caso contrário, entendemos que é como se ela não existisse. Tem que haver essa estratégia, a segurança tem que fazer parte dessa mesma estratégia e o alinhamento tem que ser feito com todos os stakeholders. Como é que nós operacionalizamos? Primeiro, temos que perceber em que ponto estamos, temos que saber o nível de maturidade em que nos encontramos, temos que definir um plano de alto nível onde os milestones estejam identificados e os objetivos sejam mensuráveis a atingir. Temos que identificar pessoas keys nas equipas de desenvolvimento que efetivamente nos ajudem a constituir uma pool, chamada muitas vezes Security Champions, para dar apoio precisamente dentro do ciclo DevSecOps e faça a ligação com os arquitetos, com os engenheiros de segurança e toda a restante equipa. E esta Security Champions são à parte, estas pessoas keys dentro das equipas de desenvolvimento não têm necessariamente de serem pessoas com conhecimento e bastante know-how a nível de segurança. Têm que ser pessoas com engagement, com vontade de querer fazer e lá está. Têm de estar, por isso, muito bem alinhadas a nível estratégico. Muito bem. Garantir que todas as novas iniciativas de negócio são devidamente acompanhadas. Lá está toda a relação com os devidos stakeholders. Esta jornada é construída a partir deste momento. Assim que está garantido o devido alinhamento entre pessoas, processos e tecnologia, com base em todos os tópicos que abordei anteriormente, nós entendemos que estão reunidas as condições para iniciarmos então a jornada do ciclo de vida DevSecOps. E aqui o assessment é muito importante, o nível de maturidade é muito importante. De seguida, vamos ao movimento Shift Security Left, que é precisamente o que falei um bocadinho atrás em todas as evidências mostradas, que é quanto mais cedo começarmos, mais proativamente começarmos, a identificar as fraquezas no nosso código, então, muito mais vamos ganhar com isso e o custo vai ser não tão superior do que numa fase muito tardia do desenvolvimento e quando já estamos em produção. Esta solução que aqui apresentamos, a CodeSight, permite-nos fazer isso, portanto faz uma análise estática de código, on the fly. Quando o programador está a programar e a desenvolver, consegue identificar essas mesmas fraquezas, essas mesmas vulnerabilidades e consegue resolvê-las de imediato. Com uma solução também integrada de e-learning, que permite que ele aprenda nesse preciso momento o que é que está a fazer mal, como e porquê é que deve corrigir. É atribuída uma criticidade também ao evento
e depois essa mesma criticidade pode ser tratada mais tarde ou no momento, dependendo do SLA que estiver definido. Mas, chegado aqui, deparamos com o seguinte: há cada vez mais linhas de código. Há muita programação, há muita linha de código para analisar. O time to market é cada vez mais curto, a janela de time to market. Não há tempo. Então, o que é que nós entendemos que as organizações devem adotar para conseguir ter capacidade de resposta a todos estes desafios? Apostar realmente na integração e na orquestração. Automação, integração e orquestração. Como? Ainda há pouco, quando olhávamos para o Code Site, que está diretamente com a equipa de desenvolvimento instalada nas máquinas dos programadores, que à medida, como eu disse, on the fly, que vão desenvolvendo, vão sendo confrontados com aqueles alertas, não de forma intrusiva, naturalmente dependente daquilo que as nossas políticas de orquestração, ou Policy as Code, como alguns devem conhecer, definir. Ou seja, se na política, dentro deste processo de orquestração, através da solução CodeDX, todos os eventos que cheguem até ao repositório central estiverem devidamente caracterizados e houver uma política que diga, que defina uma regra de que tudo o que seja considerado crítico, todo e qualquer evento que seja considerado crítico, não pode passar para deploy, não pode passar para produção, então, nesse caso, é barrado aí, e aí sim vai criar, obviamente, um impacto até ser mitigado. Ou tem X dias para mitigar e abre um incidente direto para a ferramenta de ticketing, que é associado à devida equipa. Tudo isto vai ajudar, dentro do ciclo DevSecOps, em cada uma das suas fases, a identificar eventuais fraquezas e eventuais falhas em todo o processo. Codex, portanto, permite-nos fazer a correlação, a consolidação de todo o sistema da segurança aplicacional dentro do ciclo de vida das nossas soluções aplicacionais, unindo os testes funcionais à segurança também. Num dashboard centralizado, onde é feita a identificação do risco, categorização do mesmo e também se faz a medição do número de dias até que a resolução dessas mesmas vulnerabilidades estejam concluídas e estejam devidamente mitigadas. Mas, voltando ao início, nada disto é possível sem primeiro entendermos qual é o ponto em que estamos, portanto, fazer o assessment. Nós, Balurk, estamos preparados para ajudar quem quiser a juntar-se a nós, através deste QR Code, pode, efetivamente, e consegue marcar uma entrevista connosco para fazermos um agendamento de um assessment completo através do OWASP, Software Assurance Maturity Model, que vai ajudar seguramente a identificar o estado de maturidade em que se encontram e depois a saber exatamente os passos adequados. Estes são os nossos parceiros com os quais colaboramos. Estamos à vossa disposição e muito obrigado a todos. Bom dia.